Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Júlia, estudante do sexto semestre de psicologia da UDF. Eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais breve do que o último sobre abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers. E é importante frisar que eu não sou especialista, eu faço esses vídeos para estudar e para tentar ajudar meus colegas, né, nesse período de provas, principalmente. Então, bora lá. A abordagem centrada na pessoa é uma abordagem que ela se encontra no movimento humanista. O movimento humanista, ele é tido como um movimento que enxerga um homem com uma certa liberdade de escolhas a respeito, né, da sua própria existência, né, uma certa liberdade existencial nesse quesito das escolhas e como um ser aberto a possibilidades. Então, o Rogers ele tem muito disso, né, de trazer essa visão da natureza humana de uma forma fundamentalmente positiva e digna de confiança. Para ele, a gente tem um potencial positivo inato, praticamente, que ele chama de tendência atualizante. O que seria essa tendência atualizante? Ele diz que todo organismo é movido por uma tendência a se desenvolver e uma tendência a desenvolver as suas potencialidades de um ponto de vista positivo, no sentido de sua autoconservação e enriquecimento. Parte dessa tendência, né, um desdobramento dessa tendência atualizante é a tendência formativa. O Rogers ele olha assim para a realidade e ele vê que todo organismo ele se move no sentido de uma direção mais complexa, de uma direção de transformar essa estrutura organísmica de uma forma mais complexa, ou seja, a gente sempre vai de um estado mais básico para um estado mais complexo e estruturado. E para ele, né, essa ideia de organismo é como se fosse justamente essa questão de um todo coeso e dinâmico. Ou seja, a gente sempre está mudando, mas a gente sempre está mudando de uma forma coesa a procurar o equilíbrio. O que seria tipo o oposto de entropia, que é aquele conceito de caos e desordem. Então a gente sempre está buscando esse equilíbrio e a gente sempre está buscando isso de uma forma coesa. Além disso, o Rogers ele traz essa abordagem não como uma forma técnica, não de uma maneira tecnicista, ele traz de uma forma como uma atitude mesmo. A abordagem centrada na pessoa, para o Rogers, é como se fosse uma atitude que o terapeuta tem que ter, essa atitude terapêutica, né? E para ele, existem três características fundamentais nessa relação terapêutica. A primeira é a autenticidade. Para o Rogers, o terapeuta ele tem que ser autêntico e genuíno em seu contato com o cliente, né? Então ele tem que realmente se mostrar real, ter consciência de seus sentimentos, pensamentos e atitudes e mostrá-los de uma forma genuína nesse contato, porque só assim o cliente pode perceber essa realidade de outra pessoa e também buscar essa realidade em si. Para ele, todo ser humano a segunda condição, né, seria a consideração positiva incondicional. Ou seja, considerar o indivíduo como pessoa de valor, a sua maneira, e desejar profundamente que essa pessoa experiencie e viva essa experiência à sua própria maneira como pessoa diferente do outro, entende? Nesse processo de diferenciação. Então ele deseja que ele viva e tenha esses sentimentos e pensamentos à sua maneira, respeitando isso e respeitando ele como uma pessoa separada, entende? Nas suas próprias experiências. A outra característica é a empatia. A empatia vem desse desejo de compreender de fato como seria essa experiência para o cliente. Então de fato você olhar para o outro como diferente, mas tentar olhar para a experiência do outro a partir da perspectiva do outro mesmo. Então só a partir desse processo de compreensão que você consegue chegar a essa empatia. E é fundamental para o processo terapêutico que o paciente, no caso o cliente, né,
ele entenda que ele está sendo ouvido, que ele realmente tá tendo uma escuta empática. Beleza. A partir disso, a gente tem que ter em mente alguns conceitos que o Rogers traz a partir da experiência humana. O que seria essa experiência? A experiência do organismo é tudo aquilo que ele experiencia, mas de forma interna e externa, que pode ou não estar disponível simbolicamente na consciência. Então, existem algumas experiências, algumas partes, né, desse nosso campo fenomenológico, que também é outro conceito que ele traz, que vai estar mais facilmente simbolizada na nossa consciência e outros não, né? E esse campo fenomenológico é justamente esse todo que a gente experiencia, percebido ou não, né, na nossa consciência. É importante frisar que toda pessoa possui um campo fenomenológico único, porque internamente e externamente, para ele, né, esse conceito de realidade, para o Rogers, ele é muito mais dessa simbolização dessa experiência na nossa consciência do que, de fato, de uma realidade objetiva. Então, esse campo fenomenológico é sempre a experiência da pessoa, mas a realidade que essa pessoa tá vivenciando. A partir dessa experiência, a gente forma o self. O self é uma ideia, é uma percepção da sua experiência a partir de si. Como assim? Bora pensar. Eu entendo que parte dessa experiência total se refere a mim, conceitos e percepções que se referem a mim, entende? Então, essa parte seria o self. Apesar da gente, né, ser um organismo complexo, esse self, ele surge a partir dessa diferenciação que a gente faz da nossa pessoa e do ambiente dos outros. Então, é realmente essa experiência que se refere a nós mesmos, entende? Então, não é o organismo ele é mais total. Lembra daquela ideia da fenomenologia de ser e ente e Dasein? Então, tipo assim, o self, não dizendo que é a mesma coisa, mas o self, ele é justamente uma parte desse organismo, entende? Que se move, que é dinâmico e coisa. Então, esse self, essa percepção de si, ela pode ser mais próxima de todas as experiências que a gente tem. Então, eu experiencio alguma coisa que faz sentido para mim e faz sentido ter experienciado isso nessa percepção que eu tenho de mim. Então, vai estar coeso, vai estar de forma equilibrada. Mas o self, ele também pode se desenvolver de forma ideal. A gente também possui um autoconceito, digamos assim, ideal, que é pautado, né, nessa troca que a gente tem com o ambiente e com essa expectativa que a gente tem de ser mesmo. Então, seria como se fosse uma parte nossa, uma percepção de nós, como nós gostaríamos de ser pautado nos valores sociais. Então, esse self ideal, ele coexiste com o nosso self real, que é justamente essa percepção de que nós temos de nós mesmos. E também coexiste com a nossa experiência que a gente tem como organismo também. E aí, o que acontece quando esses três fatores, ou dois deles pelo menos, estão em desacordo? Acontece um processo de angústia, acontece um processo de desacordo interno, que geralmente leva a algum tipo de sofrimento. O processo terapêutico, né, essa consideração positiva, essa empatia, é justamente para a gente conseguir chegar a essa integração do indivíduo com o seu self ideal, real e com a sua experiência mesmo, né? Então, para ele, a terapia ela tem alguns fatores, tem algumas etapas de mudança, né? Que é justamente a busca dessa integração. A primeira fase seria a descrição, que é quando o cliente ele chega e ele descreve justamente os sofrimentos e angústias gerados por essas incongruências
que, que esses desacordos internos geram. Então, por exemplo, a pessoa ela se enxerga de uma forma diferente do que a experiência dela diz para ela. E aí, a partir disso, a simbolização dessa experiência vai ser distorcida para caber naquele autoconceito ou naquele self real que aquela pessoa possui. Então, às vezes a pessoa ela passa por uma experiência, digamos que a pessoa tem uma percepção de si muito negativa e a experiência dela diz o oposto, digamos assim. Então, alguém elogia ela. E ao invés de perceber aquilo e simbolizar aquilo conscientemente como um elogio, às vezes a pessoa ela pode entender como um deboche para caber nesse self que ela criou, nesse autoconceito que ela criou. E às vezes o próprio self ideal dela seria congruente com a experiência dela, mas como o autoconceito dela está muito negativo, isso gera uma incongruência, um desacordo que gera um sofrimento. E aí a pessoa ela descreve esses problemas, ela ainda não tem consciência disso, e ela vai descrevendo esses problemas e sintomas, né? A segunda fase do processo de mudança é justamente essa análise, é essa tomar consciência da sua experiência mesmo, tipo, caramba, nossa, eu realmente eu tive um elogio. Nossa, mas será que foi um elogio mesmo? Será que isso faz sentido? Será que eu estou buscando isso que essa pessoa me elogiou? Mas, entende? É uma análise mesmo, a segunda fase. A terceira fase é a parte de avaliação, é quando você começa a modificar os critérios. Então, você para e pensa, e se eu realmente entender esse elogio como um elogio? Será que isso faz mais sentido? Será que a minha ideia de mim mesma, essa percepção que eu tenho de mim, ela faz sentido? Ela está próxima de quem eu gostaria de ser? Será que faz sentido eu desejar ser alguma coisa que eu não posso ser, o que eu sou, mas que eu não avalio o que eu sou? Então, essa seria a terceira fase de mudança. E a quarta fase é a integração tanto das suas experiências que foram mais dificultadas, né, nesse processo de consciência, justamente para caber no seu autoconceito, mas é uma integração dos seus aspectos, né, reais e uma avaliação positiva de si, né? Realmente você integrar toda essa experiência em si. E quando tudo isso acontece, aquela tendência que o Rogers fala, essa tendência atualizante, que é direcionada ao futuro, direcionada ao desenvolvimento das possibilidades, das potencialidades, quando tudo isso está de acordo, a gente vira um organismo de funcionamento mais pleno, né? A gente realmente consegue ter uma integração melhor da nossa experiência, o que gera menos sofrimento. E pro Rogers, essa tendência atualizante, ela é constante e inerente a todas as pessoas. Então, nesse contexto terapêutico de aceitação incondicional, de empatia e congruência do terapeuta, né? Quando uma pessoa se mostra como diferente, mas real, e estando ali de uma forma a tentar entender a sua situação e a sua perspectiva, essa tendência atualizante, ela para de ser apenas um potencial e ela se transforma em real. Então, é uma pessoa que ela consegue ser mais flexível, que ela consegue integrar diferentes aspectos de si na personalidade dela, que existe uma incongruência menor nesse self real e nesse self ideal. Então, é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. São muitos conceitos. E é isso. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo alguns artigos que eu li pra fazer, pra tentar entender todos esses conceitos, como é que eles se relacionavam. E boa prova a todos. Tchauzinho!